Cumprimentamos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nosso segundo trimestre. Estamos falando sobre o tema A Igreja Eleita. E hoje vamos estar falando a lição de número 11, que tem como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nosso texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 ao 4, e também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. A nossa introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Na lição passada, nós estudamos sobre a intercessão que o apóstolo Paulo fizera para os crentes de Éfeso, a intercessão pelos efésios. E nessa intercessão, o apóstolo Paulo, ele pede bênçãos espirituais para a igreja em Éfeso. Ele pede para que Deus fortaleça a igreja com poder, para que ela seja habitada por Cristo e compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Agora, entrando na parte prática da epístola, o apóstolo Paulo fala acerca da unidade na igreja, os atributos da unidade da fé. E, portanto, ele vai elencar aqui 3 virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. E no primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade. E no primeiro subtópico, o apóstolo Paulo vai falar acerca do modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Nós vimos também aqui na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no capítulo 3, que nós éramos filhos da ira, vivíamos nos costumes deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E agora, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos vivificados em Cristo. E agora, sendo vivificados em Cristo, temos que viver em novidade de vida. Vivemos agora uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, escrevendo sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17. Portanto, o apóstolo Paulo aqui faz um apelo para que os crentes andem do modo digno de sua vocação. Agora, sendo nova criatura, andamos na contramão do mundo. Já não vivemos como vivíamos antes. Agora nós vivemos uma vida diferenciada. Vivemos sob os padrões bíblicos. O nosso código de ética, o código de ética de todos os cristãos, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia, os seus 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, 66 livros, são o parâmetro que devemos seguir para que possamos andar de maneira digna da nossa vocação. E o nível de unidade que temos na igreja depende do nível de unidade que temos com Deus.
Quanto mais perto de Deus, quanto mais comunhão com Deus, mais unidade nós teremos com Ele e com os irmãos. No segundo subtópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter. Para os povos pagãos, a humildade era considerada como uma fraqueza de caráter. A humildade passa a ser considerada virtude através de Cristo. Ela aparece como uma virtude através de Cristo, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, sendo em forma de Deus, sendo ele Deus, sabemos que ele estava com o Pai no momento da criação. Jesus também é um ser incriado, não tem princípio e nem fim. A Bíblia diz em Colossenses que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Mas agora esse Jesus, Deus, o Deus 100% homem, 100% Deus que esteve conosco aqui, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele não se agarrou nos seus direitos, não se agarrou à glória e às honras da sua divindade ao se encarnar, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele era 100% Deus e 100% homem, mas sem pecado. E ele não se esvaziou da sua divindade, e sim esvaziou-se da sua glória. Lá em João, no capítulo 17 de João, no versículo 5, João 17, versículo 5, nós podemos corroborar isso quando o próprio Jesus diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, quando ele se aniquilou, ele esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo. É um exemplo de humildade. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E Jesus também dá um outro exemplo muito grande sobre a humildade, quando ele lava os pés dos discípulos. E isso está em João capítulo 13, no versículo 13 a 15. Ele se cinge com uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Quando os discípulos estavam ali numa disputa de quem seria o maior, Jesus pega a toalha, se cinge com aquela toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Era uma prática normal daquela época, era uma prática normal para aquela sociedade. Porém, nunca o anfitrião fazia isso. Quem fazia eram os servos. E Jesus, como anfitrião, ele fez para dar o exemplo de humildade e mostrar a importância e o valor do outro. A verdadeira humildade é o terceiro subtópico. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia. E o que é modéstia? Ausência de vaidade. Ela expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Nós sabemos que a arrogância, o orgulho, a soberba é contrário àquilo que Deus quer do seu povo. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Portanto, nós devemos ter cuidado. Ao contrário disso, a humildade, está lá também em Provérbios, no capítulo 15, a humildade vai adiante da honra. Antes de ser honrado, antes de ter honra, é preciso ter humildade. Capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade.
Deus atenta para o humilde. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6 diz assim: diz que Deus atenta para os humildes. 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Ainda que ele seja transcendente acima de tudo, ele atenta para o humilde. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Portanto, é importante essa virtude no seio da igreja, no corpo de Cristo, para promover a unidade do corpo, a virtude da humildade. O crente humilde, ele procura fazer aquilo que favorece a coletividade. Ele sempre vê os outros não como abaixo dele, mas sempre vê os outros respeitando cada uma dessas pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, vai trazer um melhor entendimento acerca dessa postura. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim, Filipenses 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. E essa virtude, não somente essa, como as outras virtudes, são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Nós aprendemos na aula passada, na aula retrasada, que nós, ao aceitarmos a Cristo como Senhor, somos regenerados, justificados, santificados posicionalmente, estamos em santificação progressiva, mas também aprendemos que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no crente, nós somos morada do Espírito Santo. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, e também no capítulo 5, versículo 19. Perdão, irmãos. Capítulo 3, versículo 16, de 1 Coríntios, e capítulo 6, versículo 19, também de 1 Coríntios. Para haver unidade é preciso mansidão. É o segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de quê? De ternura, de gentileza, cortesia, paciência. E esta também é um dos aspectos do fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito é um. E, didaticamente, nós podemos representá-lo como sendo um, tendo 9 gomos, ou características: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. E essa qualidade é muito importante. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ninguém é manso sem que antes seja humilde. Então, a mansidão deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante, ausência de precipitação. Quem é manso, ele é moderado em suas ações, ele não tem precipitação e ele também trata o seu semelhante de maneira digna. A expressão retrata o caráter de Cristo. Cristo Jesus, ele é manso e humilde de coração. Ele disse isso lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao versículo 29. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
a verdadeira mansidão. Antes nós vamos ver dois grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés, ele foi um grande exemplo porque ele foi considerado o homem mais manso que havia sobre a terra. E essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Moisés, em muitos momentos, foi atacado pessoalmente, atacado por aqueles que estavam com ele, o povo. Em muitos momentos, Moisés foi atacado. E também até mesmo pelos próprios familiares. Moisés, certa vez, teve a sua autoridade sendo questionada por Miriam e por Arão, que falaram no oculto, falaram em secreto, murmuraram contra Moisés. Mas nosso Deus, como ele vê tudo e ouve tudo, Deus ouve aquela murmuração. Então Deus chama Moisés, Miriam e Arão para tratar sobre aquele assunto. Moisés não sabia, mas Deus sabia. E Deus diz para Miriam e para Arão as seguintes palavras. Está no capítulo 12 de Números. Capítulo 12 do livro de Números. Deus diz assim para eles: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. O resultado é que Miriam ficou leprosa. E quem orou por Miriam? O manso Moisés. Ele intercede a Deus para que a sua irmã Miriam seja curada, para que Deus tenha misericórdia de Miriam. E assim Moisés fez em muitas vezes. Lá ainda no Pentateuco, no Êxodo, no capítulo 32, no versículo 31 e 32, Moisés está intercedendo pelo povo, quando Deus dissera que iria entrar com juízo contra aquela nação. E no versículo 31, Moisés diz assim, em sua intercessão: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Observe que Moisés ele não guarda rancor, ele não guarda amargura, mas ele está intercedendo por aqueles que murmuravam e falavam de Moisés. Jesus também é um outro exemplo e o maior dos exemplos, porque Jesus, enquanto ele era caluniado, ele mantinha um grande autocontrole. Jesus certa vez curou um homem que tinha uma das mãos mirradas e por ter curado esse homem no sábado, ele foi perseguido. Os fariseus queriam até mesmo matá-lo. A Bíblia diz que Jesus, ele retira-se do local, ele sai do local, porque o manso, ele procura evitar, ele procura trazer paz e não guerra. E Jesus, para evitar, Jesus na sua mansidão, ele se retira do local. E também, quando ele estava sendo julgado, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. E isso se cumprindo a palavra que Deus havia colocado na boca do profeta Isaías. Está em Isaías no capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7, quando ele diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus, ele é um exemplo de mansidão. Terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, Hebreus 12, 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor:
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muitos estão sofrendo, até mesmo morrendo, muitos estão morrendo espiritualmente falando, também fisicamente falando, porque a amargura, a raiz de amargura, traz muitas doenças psicossomáticas, e porque não conseguem tirar o ressentimento, a tristeza do coração contra o irmão. Mas o manso, eles não cedem às provocações, nem dão espaço para o ressentimento. Outro exemplo de Jesus, em Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Evangelho segundo escreveu Lucas 23, 34. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus estava sendo ali crucificado, e muitos certamente estavam falando palavras depreciativas, palavras que traziam tristeza, falando contra o nosso Jesus, e ele ali sendo crucificado, ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus não estava guardando ressentimento e nem amargura, mas estava pedindo que o Pai perdoasse aqueles que estavam lhe crucificando. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Por quê? Porque o cristão que é manso, que tem a virtude da mansidão, ele tem porque a presença de Deus está na sua vida, propiciando suavidade e domínio próprio. Quarto subtópico: mansidão pressupõe conciliação. E o que é a conciliação? Conciliação é o ato ou efeito de apaziguar, pacificação, reconciliação. Então, o manso, o comportamento dele, a prática do manso é ser conciliador, é ser apaziguador, é ser pacificador. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui a terra que nós estamos falando não é essa terra que nós estamos vivendo. São os novos céus, nova terra. Então, meus amados irmãos, é importante esta virtude da mansidão, porque o manso ele é pacificador. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade. Primeiro subtópico: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância, ânimo longo. Ânimo longo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim: Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que venham ao conhecimento da verdade. Deus está dando tempo, está sendo longânimo, e a longanimidade também é um fruto do Espírito. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É ter paciência, ser paciente, tolerar a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação.
Então precisamos ser tolerantes, ser longânimos, pacientes na tribulação. Eu quero aqui abrir um parênteses. Você que pede a Deus para ter paciência, Senhor, me dá paciência. Eu quero dizer para você que a paciência se exercita na tribulação. Sim, a paciência se exercita na tribulação. E nós podemos ver isso em Romanos, no capítulo 5. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, o longânimo, ele é tardio em se irar. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações, mas a longanimidade é importante no seio da igreja exatamente por isso, porque o crente longânimo, ele é tardio para se irar e suporta por meio da prática do amor. Isso nos leva ao terceiro e último subtópico, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Já falamos isso aqui na aula passada. João capítulo 4, versículo 8, diz assim, que Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é o amor, tanto que ele é o primeiro a ser citado. Caridade, gozo, paz, longanimidade. Então a caridade é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com coração puro, perdoando sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Aleluia! Então, meus irmãos, é através do amor. O amor é que nos capacita a desenvolvermos a longanimidade. Portanto, a unidade da Igreja de Cristo é responsabilidade dos membros que compõem a Igreja, por meio do Espírito Santo que habita em nós, produzindo humildade, mansidão e longanimidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê graça, que possamos estar juntos na próxima aula, que nós vamos estar falando sobre a conduta do crente em relação à família. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.